O cérebro possui uma capacidade incrível de se reorganizar quando exposto a novos aprendizados. Se o cérebro se reorganiza a partir, né, de novos aprendizados, aí eu quero fazer novamente uma consideração sobre a reforma do ensino médio. Já que eu comecei, né, ficou uma coisinha aqui, eu queria retomar um aspecto. Vejam, tomada de decisões. Tomada de decisões não é algo simples na vida do ser humano. O cérebro, ele está efetivamente formado após os 20 anos, consistentemente aos 25. Então, dos 23, 24, 25 anos, o cérebro está fechando o seu processo de formação, amadurecimento. Logo, o adolescente de 15 anos, ingressando no ensino médio, ele não pode ter a capacidade de decisão concreta para decidir sobre questões importantes e definidoras para a vida dele inteira, como uma carreira profissional. O adolescente, ele ainda precisa de reguladores externos. Ele não tem ainda o total controle dos seus impulsos, o controle é deficitário. Controle dos impulsos do adolescente, ele é deficitário. Nós vamos ver isso aqui ainda, no finalzinho da nossa sessão, certo? Então, a questão do lidar com a responsabilidade e tomada de decisões a longo prazo, isso mexe com o funcionamento cerebral, certo? Então, por exemplo, eu disse para um aluno em estágio supervisionado do curso de História à Distância, né, quando ele se colocou numa seguinte situação complicada. Ele disse que se sentia inseguro em alguns momentos de segurar a turma no momento de indisciplina, porque eles pensavam que ia estar sendo autoritário. Disse, não, você tem que intervir. Você não vai ser autoritário, você vai ser autoridade, se fazendo presente em sala de aula, coordenando o processo, estimulando o que tem que ser estimulado e trabalhando como regulador externo de algumas posturas dos adolescentes em sala de aula do ensino médio, do ensino fundamental ao ensino médio. Porque o controle emocional do cérebro do adolescente, ele não está neurobiologicamente formado completamente. Por isso que o adolescente ele precisa de reguladores externos. Como você vai fazer? Isso é que vai fazer toda a diferença. Você vai ser autoridade, como sendo aquele que tem a competência técnica, teórica para fazer isso, ou você vai ser autoritário, que é aquele que vai dar meia dúzia de gritos em sala de aula mandando os meninos se calar. Então, uma coisa é ser autoritário, outra coisa é você ser autoridade, ser aquele profissional que, de fato, domina a área na qual está trabalhando, certo? E outra coisa, o cérebro, ele está voltado para a nossa sobrevivência, mas ele também se acomoda a uma zona de conforto. E aí pense nisso no adolescente. O adolescente, se ele tem que escolher algo para estudar, o que é que ele vai escolher? Ele vai escolher aquilo que ele acha que gosta. O cérebro, ele gosta da zona de conforto, mas ele foi feito para se desenvolver na maior capacidade e possibilidade possível. Então, eu não posso chegar aos meus 15 anos, fechar um caminho formativo, sem ter aí condições de levar meu cérebro a se desenvolver no âmbito, né, numa amplitude maior. Então, ele vai seguir um caminho, né, que supostamente ele está mais identificado, porque ele vai pelo que ele gosta. Só que como é que ele vai saber se ele gosta de uma outra área, de um outro caminho formativo, se ele não experimentou? Então, ele teria que experimentar. Ele, o aluno de ensino médio, ele teria que passar por diferentes experiências. E não somente aquelas que ele supõe gostar. Ele vai gostar, ele vai se tornar expert em algo, né? A exemplo de quem tem determinado espectro, né, do autismo, como a síndrome de Asperger, né, que o sujeito ele tem um hiperfoco e vai se tornar expert em algo. Tá, o outro adolescente ele pode também se tornar expert em algo que ele supostamente gostava e vai se aprofundar só naquilo. E aí vai exercitar determinada área do cérebro. E o resto do cérebro? Não vai ser utilizado?
Não vai experimentar outras áreas? Gente, olha, não é porque eu gosto mais de matemática que eu não posso ser expert também em história, em linguística ou em filosofia. Gente, o que é filosofia? Os grandes filósofos do mundo, né, lá da antiguidade, e que nos possibilitam interpretar o mundo ainda hoje, né, os filósofos clássicos, eles eram matemáticos. Então, não é porque eu gosto hoje, 2019, 2020, não é porque eu gosto mais de matemática que eu não tenho que estudar filosofia. Eu tenho 15 anos, 16, eu sou aluna de ensino médio. Então, eu tenho que ter janelas de oportunidade para que o meu cérebro se desenvolva, né? E nesse processo de amadurecimento cerebral dos meus 20, 25 anos, eu tenho condições de tomar uma decisão com mais propriedade, com mais segurança.